obrigada. Perfeito. Cláudia, agradeço muito a colaboração com a gente, viu? Espero que seja muito proveitoso, principalmente para o pessoal da fisioterapia, o pessoal da comunidade acadêmica, os alunos do PRAE, principalmente, que vão ser os maiores beneficiados. Como eu tinha comentado, se em algum momento quiser depois combinar com a gente para gravar em outro momento, porque realmente está bastante frio, a coisa não tá fácil no estado, então sem problema algum. De novo, agradecer pela colaboração com a gente. E queria primeiro te deixar à vontade para compartilhar com a gente, como tu quiser, à vontade, a tua trajetória profissional, acadêmica, tuas experiências, o que hoje mais te empolga no teu trabalho, enfim, o que tu tiver vontade de compartilhar, por favor, fica à vontade. Tá bem, muito obrigada. Bom, então, meu nome é Cláudia Fetter, sou profissional de educação física, formada pela ESEFID da URGS, na época ESEF da URGS, e onde eu tive a satisfação de ser colega da doutora Flávia Martinez. E após isso eu fui sempre trabalhando dentro da área do fitness, né? Com todas as linhas, mas principalmente começou a me tocar a parte de alongamento, flexibilidade, em função de histórico anterior. Fui atleta de ginástica olímpica e de natação, e então acabei desenvolvendo esse trabalho de forma mais robusta, em contato com o yoga, e acabei por fazendo uma formação acadêmica, o doutorado em Ciências da Saúde, Cardiologia, pelo Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul, e desenvolvi o método CardioBreath, onde integramos, então, um movimento amplo com a técnica respiratória, uma sincronização de movimento e respiração, com a finalidade de reeducar padrões respiratórios e melhorar tanto a saúde quanto a performance através desse tipo de exercício e sincronização do exercício respiratório com o movimento. Perfeito, professora Cláudia, bacana. A gente, pensando nesse projeto, na ideia de saúde, de bem-estar, a gente sempre tenta trazer ao máximo para o público uma noção básica do assunto que a gente trata, a fim de eles poderem compreender e terem também autonomia, né, para poderem pesquisar mais a fundo sobre o assunto de acordo com sua realidade, com interesse e como vivem no dia a dia, né? E a respiração geralmente é um tema que as pessoas não abordam muito, até porque em boa parte do tempo a nossa respiração é involuntária, a gente não está conscientemente realizando ela, né? Então, o que tu acredita que seja mais importante que as pessoas conheçam sobre a respiração e os benefícios que ela pode dar se a pessoa tiver um esforço um pouco maior de entender sua respiração e como ela funciona, se o próprio corpo dela traz especificidades para a respiração que ela tem, o que é mais importante o público saber se já não fez uma pesquisa prévia e ainda não entende muito bem sobre como é a respiração de fato? Muito bem. Na verdade, como tu bem disseste, a nossa respiração involuntária, ela cumpre o objetivo último e final da respiração, que é fazer do ciclo respiratório, as duas fases, inspiração e expiração, toda a entrega de oxigênio para os tecidos e a remoção de gás carbônico lá de todas as funções fisiológicas e metabólicas. Então, a respiração está muito bem na maioria das pessoas fazendo o seu serviço. A questão é que, como todos os outros sistemas fisiológicos, existe um efeito da idade sobre a respiração também, sobre a função respiratória, e além disso, juntamente com os mamíferos marinhos, os golfinhos e as baleias, nós somos os seres capazes de controlar a respiração. Então, dentro deste contexto, a ciência milenar do yoga, por exemplo, preconiza que a respiração, que o controle da respiração é
um mecanismo favorável ao controle da mente, das emoções e do crescimento pessoal. Então, dito isso, podemos dizer assim que não vale a pena manter só aquela respiração involuntária, cumprindo funções fisiológicas e esperando o tempo passar para ela ficar mais ou menos ruinzinha. Então, é importante que as pessoas tomem consciência da sua respiração, do seu ciclo respiratório, do que está acontecendo ali, cada vez que inspira, levando oxigênio, cada vez que expira, removendo gás carbônico, e essa integração desse sistema com o sistema cardiovascular, que é quem executa essa tarefa de entrega de oxigênio e remoção de gás carbônico. Então, é muito importante nós termos em mente que essa integração, ela é uma sintonia fina entre, principalmente, a respiração, o funcionamento do coração, o funcionamento dos vasos e, através das variáveis frequência cardíaca ou os batimentos cardíacos e a pressão arterial, nós podemos ter uma melhor ou não tão boa, não tão bom funcionamento desse sistema. O que acontece, que nós já temos muito bem consolidados de conhecimento, é que as fases respiratórias, elas também estão envolvidas com uma variabilidade dos batimentos cardíacos em torno delas e também da pressão arterial. Ou seja, a respiração, ela tem uma dispersão de batimentos cardíacos na fase inspiratória, na fase expiratória e a pressão arterial também. Quando temos uma respiração, vamos dizer, muito curta, rasa, esse fenômeno ele fica um pouquinho prejudicado se compararmos isso a uma respiração mais lenta e profunda, onde realmente dá tempo dessa dispersão dos batimentos cardíacos que se aceleram na fase inspiratória e desaceleram na fase expiratória, com a pressão arterial se comportando de forma inversa. Ela diminui um pouco na inspiração e aumenta um pouco na expiração. Quando a gente faz essas respirações profundas, tudo isso com uma grande ativação do nervo vago, uma atividade, então, vagal, parasimpática, que regula no long term, né? A longo prazo, essas funções, para que exista uma eficiência. Então, essa eficiência é maior quando existe uma respiração mais lenta e profunda. E ela não precisa ser necessariamente controlada ou consciente. Apenas pessoas que têm frequências respiratórias mais baixas já têm a respiração mais profunda e já tem esse sistema um pouquinho melhorado. Agora, o que determina a pessoa ter essa frequência respiratória mais baixa? São vários fenômenos, incluindo fenômenos emocionais, fenômenos fisiológicos, herança genética, dentre outros. Mas o que é uma boa notícia é que é possível ir trabalhando na direção de reduzir frequências respiratórias espontâneas, que o trabalho respiratório ele confere essa redução de frequência respiratória espontânea, melhorando todo esse sistema, aprimorando a qualidade da eficiência desse sistema, então, cardiorrespiratório, vamos dizer. Perfeito, professora. Bom, a gente agora compreende um pouco do sistema, de como funciona, e muitas vezes tu citou, eu acho isso muito interessante, muito importante, até a princípio, pelo momento que a gente vive da pandemia, da questão emocional, da questão da consciência, da respiração, e acho que muita gente associa, provavelmente, a respiração e a palavra consciência quando ouve falar de meditação, por exemplo, que é uma coisa que muita gente tenta praticar, a gente vê muitas dicas sobre isso, enfim, na internet, quando as pessoas pesquisam, é uma coisa um pouco menos aprofundada, mas que as pessoas têm interesse justamente por compreender um pouco da consciência do próprio corpo. Quando ocorre a meditação e a pessoa de fato tem essa consciência da respiração mais profunda,
Qual é a ligação que a respiração consegue fazer com essa parte mais mental, emocional? A meditação, de fato, pensando nesse fator fisiológico, contribui também para essa melhora, para reduzir a frequência cardíaca a longo prazo, e de fato tem que ser um hábito, ou é algo que tem que exigir uma técnica um pouco maior, que requer uma supervisão de alguém que realmente compreenda da respiração para que isso de fato vá melhorando ao longo do tempo de forma, claro, segura, que vá de fato trazer benefícios? Isso. Vamos por partes, então, né, Diego? Voltando lá no início que tu falou da questão emocional e da questão da pandemia, né? O que é vamos dizer, um insulto à nossa realidade, um fator de estresse que está recaindo sobre todos nós há mais de um ano. Como que a respiração pode ajudar a conduzir para um estado mental mais tranquilo e menos vamos dizer, atacado por essas circunstâncias da vida em geral, não só a pandemia, mas são muitas coisas que podem representar esse estresse, né? Então, no momento que nós temos, vamos dizer, um exercício respiratório, ou consciência da respiração, ou controle da respiração, um momento em que se fecha da pele para fora e se mergulha a atenção da pele para dentro, e eu tenho uma condição de observação ou controle da respiração. Ora, nesse momento que eu estou observando ou controlando a respiração, eu não estou pensando em algo mais. Então, diríamos que eu estou com a mente atenta, focada, direcionada para isso, o que já diminuiu um pouco desse ataque vindo do mundo exterior. Claro que todo mundo tem os seus próprios fantasmas, os próprios pensamentos, os padrões psíquicos, condicionamentos. Mas a partir do momento em que se começa a trabalhar a mente com o foco da atenção em algo que pode ser a respiração e que é muito recomendável que seja por todos vamos dizer, tradições milenares do yoga e outras, né? Nós passamos a ter essa mente focada sobre um objeto único, vamos chamar de objeto, então, a respiração, exercendo uma qualidade, trabalhando, melhorando uma qualidade que se chama concentração. E a partir desse momento que nós temos esse desenvolvimento dessa qualidade concentração, nós criamos um ambiente fértil para que exista uma cessação ainda maior da dicotomia entre o observador e o objeto, né? Onde podemos ter, então, uma união, vamos dizer assim, do observador e do objeto, que é mais ou menos a conceitualização de meditação segundo essas linhas de yoga que eu me identifico bastante, né? Então, a respiração tem muito a oferecer para quem quer buscar um estado mental mais tranquilo, mais meditativo, né? E a única questão que eu devo falar é que ninguém senta agora e vou observar a respiração e vou estar meditando em 1 minuto. Tudo, como exercício físico, como dieta, tudo vai se construindo aos poucos. Não, essa possibilidade de tu chegar agora eu vou mudar, agora segunda-feira eu vou começar a meditação e vou virar outra pessoa. Não, até pode terminar o dia um pouquinho melhor do que começou, mas é muito importante eu falar sobre isso, Diego, porque a maioria das pessoas elas têm uma fantasia sobre meditação de que é algo muito passivo, de que é algo que não tem nenhum obstáculo e que é algo factível de imediato. Então, segundo o yoga, é muito importante o corpo estar preparado para a atitude meditativa. Então, quando nós ocidentais sentamos sem nenhum apoio atrás, em 1 minuto, uma grande parte das pessoas já sente dor nas costas e desconforto, o que
tira a mente de qualquer possibilidade de meditação, né? Então, é muito importante que, através da respiração e o seu entrosamento com a postura física, porque respiração e postura estão extremamente interligados, a pessoa comece a construir esse corpo que vai permitir a mente trabalhar num estado de meditação. Tá? Isso foi uma das coisas que tu falou, e a outra coisa, só para voltar à questão anterior, que nós falamos de frequência cardíaca, de batimentos cardíacos. Então, a preferência saudável do corpo é que toda a entrega de oxigênio extra, vamos dizer, estamos em repouso agora eu vou me levantar e vou caminhar, que essa entrega de oxigênio para esse novo movimento seja a partir de uma variabilidade da frequência cardíaca. Essa é a mais saudável, porque a outra opção é uma variabilidade da pressão arterial para entregar, mudar as pressões lá nos vasos para entregar esse sangue. E essa variabilidade da pressão arterial, ela não é exatamente saudável. Ela existe, ela é necessária, mas suplantar o mecanismo de entrega da variabilidade da frequência cardíaca pela variabilidade da pressão arterial vai conduzir a um estado mais próximo de uma desautonomia, de um desequilíbrio do sistema nervoso autônomo, com essa predominância de variabilidade de pressão arterial, que está bem já documentado, também associado com lesões de órgão-alvo. Então, ao longo do tempo, pressão arterial mais elevada ou hipertensão e riscos para os órgãos internos. Eu acho que eram essas duas questões aí que tu levantaste. Perfeito, professora. Outro ponto muito interessante que acho que tu tocou e que realmente algumas pessoas não associam em relação à respiração é a questão da passividade. Não é um processo tão passivo quanto parece a princípio. E com tua experiência em yoga, com certeza, tu tem evidências não só dos teus estudos, mas como também da prática, como de fato é um processo mais ativo e que, claro, requer um esforço como qualquer outro esforço que a gente queira realizar em prol do nosso corpo. Nesse sentido, a questão da movimentação, principalmente quando a gente pensa em yoga, que também é outro tema que muitas pessoas se interessam, acabam tentando pesquisar, tentando acabar se identificar. Esses movimentos aliados à respiração, quais são os principais pontos de atenção que uma pessoa que quer compreender, que quer aderir à prática, tem que sempre ter em mente e entender um pouco do processo para que consiga fazer da melhor forma possível? Bom, então, assim, para controlar a respiração, é necessário que já exista um espaço físico e mental de observação, para tu poder saber da onde tu está partindo. Bom, a minha inspiração é muito mais curta que a minha expiração, ou eu tenho dificuldades para expirar mais profundamente, coisas desse gênero. Então, esse espaço prévio de observação é altamente recomendado, Diego, porque nós vamos poder fazer esse trabalho na postura supina, né, na posição supino em repouso, e com isso já ir trabalhando um pouco do ambiente mental para ter essa observação, certo? Agora, quando nós partimos por uma questão de controle da respiração, nós precisamos ter em mente uma postura que nós vamos adotar, seja ela deitada, sentada, em pé ou em movimento, e com isso nós temos que trazer de volta os nossos conceitos de cinesiologia e biomecânica, pois são situações totalmente diferentes. A posição do corpo deitado no chão, onde não exige nenhum tipo de estabilização, né? É muito difícil tirar um corpo do chão quando ele está deitado, e quando ele está em pé é bastante fácil, é só um pequeno desequilíbrio, ele desloca, né? Então, é muito importante que a gente tenha em mente que existem contrações musculares necessárias para o bom posicionamento em posturas e movimentos. E esse posicionamento, ele demanda, vamos dizer assim, algumas musculaturas
do core, por exemplo, ativas, né? Então, com a postura em pé, com o core ativo, a gente vai respirar de uma forma diferente, trabalhando as cavidades torácica e abdominal de uma forma diferente do que quando estamos deitados, né? Além disso, o sistema cardiovascular também, ele varia da posição deitada para a posição em pé. Vamos dizer que o fluxo sanguíneo, a hemodinâmica, ela é diferenciada. Então, a respiração também pode auxiliar nesse movimento cardiovascular, vamos dizer, tendo uma respiração com um core ativo, com uma respiração mais elevada, né, ampla do ponto de vista de movimentos torácicos, mas que leve um fenômeno de Foley, levando mais circulação de baixo para cima, aumentando o retorno venoso, por exemplo, né? Então, é muito importante que se tenha isso em mente e que esse trabalho muscular, ele passa pelo efeito de treinamento como qualquer outro. Então, nós vamos começar agora, nós vamos começar pelo beabá, nós não precisamos começar fazendo uma postura de yoga altamente complexa, né? E até porque yoga não é o que tu faz, é sim o como tu faz. Ontem eu estava observando aí que a campeã olímpica de 2016 nos Jogos Olímpicos do Rio, na ginástica olímpica, Simone Biles, ela fez um outro salto ontem na seletiva americana para as Olimpíadas, ficou primeira colocada. Eu ouso dizer que nós vivemos na era Biles, assim como houve a era Nadia Comaneci. Eu sou uma fã incondicional da ginástica olímpica, então vou falar isso. Então, se yoga fosse o que tu faz, a Simone Biles e a Nadia Comaneci já estavam lá em cima. Não, yoga não é o que tu faz, é o como tu faz. E o como tu faz é com uma assertividade a respeito da tua posição, da tua respiração, do estado mental, do estado emocional e com preceitos como não violência. Não violência no quê? Não violência em relação ao teu próprio corpo, tu não está colocando ele em risco. Firmeza e conforto na postura é o quê? É não passar dos limites, é estar dentro do que é adequado para cada corpo, para cada indivíduo, e não, olha, mas a minha colega ao lado está fazendo e eu quero fazer. Esse tipo de princípio é que não pode. Então, eu acho que a respiração, na verdade, é o que te traz para dentro de ti de uma forma mais fácil para tu conseguir também aceitar essas realidades externas de uma forma um pouco mais cômoda para si mesmo, né? Então, se vai trabalhando com a respiração e não gostou, respira profundamente, né? Não está muito tranquilo aí o ambiente, tá? Expira tranquilamente, até para ajudar os outros se tranquilizarem também, e coisas assim. Sim, com certeza de uma forma mais saudável, né? Cláudia, achei muito interessante o exemplo da Simone Biles, acredito que seja uma das atletas mais reverenciadas no momento, enfim, por todo o currículo dela e a forma como acontece a coisa no palco. Algumas pessoas citam até, enfim, de forma mágica, e é de fato impressionante, enfim, como ela consegue desenvolver isso. E acho que traz um ponto interessante que também muitas pessoas costumam associar a respiração, e aí de forma um pouco mais consciente, né, ao contrário do que a gente vê no senso comum em relação à respiração, para os atletas, de fato, para as pessoas que dependem da respiração, principalmente na corrida, que é um dos exercícios que as pessoas hoje, principalmente na questão, nas circunstâncias da pandemia, estão podendo praticar com um pouco mais de segurança. Quando a gente pensa na prática esportiva de fato e na respiração, o que a pessoa tem que ter em mente quando está lá fazendo seu exercício, está tentando praticar, tentando evoluir pela própria saúde, até por uma questão de qualidade de vida, não necessariamente só pela performance, de como a sua respiração vai se desenvolver ao longo do tempo e os limites que ela tem que entender que a respiração vai alcançar, até para não ter uma frustração,
na questão mental e emocional também não sentir mais desconforto, sendo que a ideia era anteriormente, claro, ter uma melhora de qualidade. Sim. Olha, Diego, esse assunto é bem amplo e complexo e é muito importante nós diferenciarmos o exercício para a saúde do esporte ou exercício para a performance, certo? Uhum. Para nós não misturarmos algumas coisas. Eu ouvi ontem que essa ultramaratona da China aí aconteceu um desastre lá, né? Houve óbitos, vários óbitos em função das condições. Então, nós precisamos atletas. Estavam lá competindo, esse é o objetivo, bom, enfim, uma lástima, né? Mas isso é o esporte, né? Agora, para nós termos as pessoas que estão em busca de qualidade de vida e saúde através do exercício físico, o espelho não pode ser esse. Né? O referencial não pode ser esse. O referencial é tão somente o si mesmo, a individualidade biológica e a instrução de profissionais habilitados que podem te conduzir com toda a segurança a melhorar essas condições físicas através dos exercícios e também através da respiração. Então, dentro desse contexto, pessoas, atletas, muitos deles já trabalham questões respiratórias com treinamento, porque na elite isso aí já está consolidado. Então, atletas de ciclismo fazem treinamento muscular inspiratório, esse da fisioterapia, né? Alguns outros atletas, a seleção alemã de futebol que ganhou a Copa de 2014 tinha aulas de yoga ali com bastante respiração. Então, isso não é incomum. Para as pessoas comuns, vamos dizer assim, os não atletas, o trabalho respiratório pode oferecer inúmeros benefícios. Por quê? Porque o principal músculo respiratório, inspiratório, que é o diafragma, ele é um músculo com uma sinalização neural muito importante de regulação fina em relação à capacidade dele, ou seja, resistência à fadiga dele próprio, onde ele sinaliza para o corpo: estou entrando em fadiga, estou correndo a 80% aí do meu VO2 máximo ou da minha frequência cardíaca máxima. Cérebro, eu estou chegando no limite. E o cérebro, opa, então vamos fazer o seguinte, vamos parar com essa competição entre o oxigênio que tu, diafragma, está recebendo e os músculos das pernas correndo. Vamos fazer uma vasoconstrição desses músculos periféricos, que nós não dependemos dele, é só um exercício, e vamos priorizar a circulação para entregar oxigênio para o diafragma não entrar em fadiga. Então, o exercício de respiração, o manejo respiratório, o treinamento dessa musculatura respiratória vai empurrar mais para cima o limiar de fadiga desse músculo respiratório, tá? E assim, a carga de exercício pode ser maior sem acontecer esse fenômeno, sem o diafragma sequestrar o oxigênio dos músculos em exercício. Entende? Então, é muito importante que as pessoas saibam disso, que elas podem treinar corrida e ter benefícios de exercícios respiratórios. O que são esses exercícios respiratórios? Ou o treinamento muscular inspiratório que a fisioterapia oferece, que é mais incomum, que é o treinamento com dispositivos com pressão de água para regular a carga, que é um treinamento muscular semelhante ao treinamento com sobrecarga de pesos, tá? Ou TheraBands ou alguma outra resistência, e a respiração lenta, que também, pela amplitude dos movimentos respiratórios, expandindo as fases, prolongando as fases da respiração, vai também trabalhar de forma diferenciada a musculatura, alcançando os mesmos objetivos. E queremos até, inclusive, temos um projeto aprovado aí para fazer a comparação entre esses dois métodos de treinamento, a respiração lenta e
o treinamento muscular inspiratório, né? Isso é uma coisa. E a outra coisa que é bem importante dizer é que já foram pesquisados o quanto essa condição de uma atividade do nervo vago, que eu falei antes, tá? Em relação à condição de uma supremacia da atividade simpática, né? Então, vamos dizer assim, variáveis relativas ao nervo vago em relação ao quanto o treinamento ele te traz um benefício incremental de melhora de consumo de oxigênio, por exemplo, que é um desfecho desejável para a prática de exercícios aeróbicos. E já foi demonstrado que é pelo menos 27% dependente dessa condição anterior de um bom funcionamento do nervo vago. Então, da atividade vagal, vamos dizer assim, né? Então, não há motivo pelo qual uma pessoa que sai, vamos dizer, de 4 décadas de sedentarismo, que ela tem que entrar direto num treino de corrida, sem passar por isso aqui antes, por um trabalhinho respiratório e até muscular e postural, antes de entrar nesse tipo de atividade, né? Será muito benéfico para ela se ela fizer isso. Perfeito, Cláudia. Uma outra questão que a gente nota que se reflete com frequência nas atividades das pessoas, quando elas pensam em respiração, na atividade delas, questões fisiológicas mesmo, algumas reações que elas têm e que às vezes elas associam com a respiração, desde espirros, tosses, suspiros, até soluços, bocejos, enfim, algumas coisas que são muito naturais do dia a dia do ser humano. Até que ponto esse tipo de reação, se a pessoa, claro, todos vão ter alguma particularidade, as pessoas podem ter alguma questão de fato patológica que influencie mais isso, mas até que ponto a respiração de fato tem papel nesse tipo de reação e como a respiração de fato atua nesse tipo de reação que é muito comum nas atividades humanas e no dia a dia. Veja, então assim, a tosse, ela não deixa de ser uma expiração bem forçada. Qual é o objetivo da tosse? Ela não é algo veio para me atrapalhar, não, veio para limpar os pulmões, né? Ou a árvore brônquica, ou as vias aéreas, enfim, alguma coisa que está ali, alguma reatividade por inflamação ou infecção que gera esse mecanismo a fim de expulsar os intrusos, né, que estão ali. Então, é um fenômeno fisiológico que ele é um sintoma, mas ao mesmo tempo ele tem um efeito também que precisa ter uma eficiência, né? Quanto mais conseguir fazer o seu papel, melhor, né? O suspiro, por exemplo, ele está associado com um reset, né, do sistema nervoso autônomo. Então, vamos dizer assim, estamos aqui sentados e tal, e lá dentro de nós acontecendo centenas e centenas de milhares e milhares ou milhões de reações químicas e neurofisiológicas acontecendo, e o corpo detecta que agora a respiração pode mudar um pouquinho, ou a pressão arterial, ou a frequência cardíaca. Então, o suspiro é um desses mecanismos envolvidos. Eu não tenho como te dizer ele faz assim, porque está sendo bem estudado o que é, mas ele é associado a um reset do sistema barorreflexo, né? Que é como esses mecanismos de pressão pressão arterial informam o cérebro e tal sobre o seu momento e acabam sendo influenciados pela respiração e possivelmente pelo suspiro também, né? E dessa forma outras coisas também, né? Bocejo associado com cansaço ou sono, né? Então eles todos têm uma função, mas veja, tão interessante que são fenômenos que são sinais para nós mesmos, ou até mesmo para o médico, né, de que
Olha, precisa. Então, tá bocejando, a criança boceja e já cai no sono, né? O adulto boceja e fica se forçando ali a ficar acordado, dependendo da sua programação e tal. Então, mas são sinais do corpo. E observar e respeitar esses sinais, acredito eu, que seja muito benéfico para o corpo, tá? Acho que é bem importante que as pessoas, mais do que querer dominar o corpo, aprender a se ouvir e entender o que está acontecendo, né? Então, a gente falou, uma coisa importante que eu não falei aí sobre, na hora que eu falei sobre a respiração associada ao exercício, os protocolos de corrida, normalmente, eles mandam expirar pela boca, né? Eles têm um, dois, três, um, dois, três, mais ou menos assim, ou às vezes mais longa a expiração. É muito importante que as pessoas tenham em mente que o ideal na condição de repouso é respirar pelo nariz. Por vamos dizer, uma inteligência incrível. Nós temos, a maioria dos mamíferos, né, tem duas vias aéreas. Claro, se faltar o nariz, nós temos a boca. Mas é fato que o nariz filtra e aquece o ar. Então, principalmente agora no inverno, o ideal é respirar pelo nariz, né? Quando a gente está em exercícios, que essas trocas gasosas elas vão aumentando, acaba tendo a boca uma função principalmente de eliminação, porque é uma via maior, né? Uma via aberta e pode ajudar. Mas é importante que as pessoas tenham em mente que o aparato desenvolvido ao longo da nossa evolução para respirar é o nariz, e que tenham cuidados com o seu nariz, né? Percebendo, olha, como estão as duas narinas, eu respiro pelas duas narinas, tem uma que sempre fecha, tem uma que eu não consigo respirar bem, e isso é bem importante, a pessoa primeiro tomar consciência para depois ir buscar, assim, alguma ajuda no sentido de reequilibrar. Algumas coisas são intransponíveis, como desvio de septo e tal, acaba tendo uma mudança radical na respiração em função disso, uma função anatômica, né? Que algumas pessoas fazem cirurgia de correção, mas vamos dizer, um entrave anatômico. Agora, de resto, o ideal é que a pessoa consiga, ao menos, buscar essa respiração nasal, que também já está bem associada a melhores padrões cognitivos. Isso aí já está demonstrado também. Pessoas que conseguem e respiram pelo nariz, elas têm uma maior capacidade cognitiva. Isso aí saiu faz pouco tempo, esses estudos aí, continuam em andamento, porque quando sai um estudo desses, os outros vêm atrás, né? Porque cada estudo bom, ele sai muito mais com perguntas do que com respostas. Com certeza, e a área da saúde também é uma das que nunca para e a evolução, a ciência, enfim, vão sempre dar pistas. Professora, achei muito interessante esse ponto, era uma das questões que a gente queria trazer e que também achei muito válido por tu mencionar, enfim, como é incrível a capacidade do corpo, enfim, a inteligência do corpo, de fato, de lidar com as questões da respiração. A gente pensou também em questionar sobre as técnicas de respiração e o impacto das narinas. Achei curioso também, eu como uma pessoa que me identifico por ter desvio de septo, enfim, lidar com a questão da respiração, às vezes notar que uma narina não corresponde, enfim, e tentar entender como isso de fato afeta o nosso organismo, né, nosso cérebro e principalmente o sistema nervoso que tu mencionou muitas vezes. Para quem já observou os episódios que a gente trabalhou do sono, junto à série, junto ao projeto do PRAE, e aqui agora vai compartilhar um pouco do conhecimento que a gente está adquirindo aqui sobre respiração. O que é mais importante entender sobre o sistema nervoso em relação à respiração? Quando a gente trata de técnicas, especialmente. Tu comentou das narinas, existe algo que realmente diferencia uma narina da outra, por exemplo? Existe algo tão fino assim? O que é importante as pessoas saberem sobre isso? Olha, Diego,
Ainda estamos buscando respostas mais absolutas, né? Mas dentro do yoga tem uma técnica respiratória chamada Nadi Shodhana Pranayama, que é uma respiração de equilíbrios das polaridades dos canais de energia, tá? E ela é uma respiração que usa as narinas alternadamente. Então, inspira por uma narina, expira pela outra, e daí começa o trabalho inverso. Inspira por aquela e expira por outra. Eu posso até pincelar isso mais além, tá? Mostrar como é que é. Então, esses estudos que foram feitos a respeito disso chegaram a demonstrar que a respiração alternada, ela mantém os níveis de pressão diminuindo um pouquinho, pressão arterial e frequência cardíaca. A respiração só pela narina direita, daí fizeram os testes respirando só com uma, tendem a aumentar a pressão arterial e frequência cardíaca, e a respiração só pela narina esquerda, ela diminui a frequência cardíaca e pressão arterial. Isso vem de encontro com o que preconiza o yoga sobre essa respiração, que é para equilibrar essas polaridades. E nós que estudamos sistema nervoso autônomo, nós podemos dizer que sistema nervoso simpático e parasimpático, eles são polaridades complementares, um não vive sem o outro e um regula o outro, né? Então, está associado com um estado mais equilibrado, a respiração alternada, e reza a lenda, eu nunca vi, porque eu nunca fui lá para ver, que então, temos durante o dia, vamos dizer assim, a luz do sol, que seria uma polaridade, vamos dizer, de energética, mais energética, e a noite, que é, vamos dizer, o escuro, a sedação, né? Então, reza a lenda que os monges que ficam acordados à noite, então já sob efeito da sombra, eles respirariam só pela narina direita para ficar acordados. Eu não sei, eu nunca vi, só estou contando porque assim me foi contado algum dia por algum professor. Tá? Professora, com certeza é uma curiosidade muito boa. Espero que a gente possa investigar mais a fundo. Estão estudando muito essa respiração aí, porque veja, se isso representa realmente uma atuação direta sobre o sistema nervoso autônomo, né? Como a gente sabe, a respiração lenta representa uma ação direta sobre o sistema nervoso autônomo, mas a gente não precisa sempre fazer uma respiração lenta para uma ativação vagal, se a pessoa está com uma carência de simpático, por exemplo, infartou, entendeu? Então respira só pela direita, que vai aumentar o simpático. Estou dizendo uma coisa assim hipotética, não façam isso. Se infartar, leva para o Instituto de Cardiologia. Tá, mas entende? Está sendo estudado em função do benefício que poderia providenciar. Eu ia dizer mais uma outra coisa sobre, me lembrei agora, por falar de novo nesse tema. Então, alguns estudos apontam para essa questão do sistema nervoso autônomo, né, como uma melhora do sistema quando faz a respiração mais lenta que a frequência respiratória espontânea. Então, todas as pessoas têm uma frequência respiratória espontânea de repouso, que é diferente da sua frequência respiratória em atividade, né? Então, para nós termos uma ideia disso, os estudos mais robustos apontam que uma pequena diminuição dessa frequência respiratória espontânea, que trabalhar com faixas de frequência um pouco abaixo da sua frequência respiratória espontânea, vão promover um benefício maior do que um decréscimo muito grande. Eu quero respirar bem mais lento. Bom, pode ser, daí falando de sistema nervoso mais geral, pode ser que
os receptores cardiopulmonares, que toda a situação neural não comporte tudo isso, que seja um esforço excessivo e que não venha a trazer um benefício tão grande quanto pequenas reduções. Então, por isso eu disse lá no início, vai construindo essa prática com consciência e devagarinho, sem muito essa febre por de onde eu quero chegar, o que eu quero fazer, e eu quero mostrar lá no Instagram como é que eu estou fazendo, entende? Isso não é um objetivo principal, até pode, não é proibido, mas o principal é conseguir controlar a respiração um pouco abaixo da sua frequência respiratória espontânea, com um movimento fluido, sem as apneias, sem saltinhos, né? Porque muitas vezes a gente vê as pessoas respirando, começa a dar exercício respiratório, não tem, a musculatura é tão rígida, a caixa torácica é tão rígida que a pessoa vai dizer inspira 3, a pessoa entende? Então, não é isso que a gente quer um fluxo contínuo inspiratório e expiratório. Para isso é nesse tijolinho por tijolinho, não é entrar direto lá no que eu vi o cara fazendo ali, segurou 2 minutos em apneia, segurou, o cara já faz isso a vida inteira, ele tem terreno interno para isso. Quem não tem, não precisa fazer, não vai ser nem agradável. E daí tu falaste antes nas diversas reações que o corpo apresenta. Não vai ser agradável. Trabalhar com respiração não é exatamente ir para um piquenique, eu tenho dito, porque o corpo não reconhece aquela mudança, é tudo muito, a sintonia é muito fina. Mudar, né, essa sintonia não vai ser reconhecido como uma benesse, o corpo tem medo, o corpo quer te proteger. E daí, então, se ele sente um maior aporte de oxigênio repentino, ele vai fazer uma vasoconstrição encefálica a fim de que esse oxigênio todo não bombe lá no teu encéfalo, mudando muitas coisas. Ele vai fazer uma reação. E com essa reação, tu pode sentir tontura, náusea, desconforto, dor de cabeça, outras coisas. Então, é muito importante que se tenha essa consciência. O corpo, ele é sábio demais. Isso, a observação da respiração é uma entrada e o controle da respiração é uma evolução da observação da respiração e tem que ser feito aos poucos para não prejudicar as outras coisas que estão funcionando maravilhosamente bem, pelo menos no momento, não ser uma agressão, né? Então é no devagar. Perfeito, professora. Cláudia, acho que tu tocou em um ponto muito importante, e como a gente também está conversando muito sobre saúde, bem-estar, principalmente considerando as circunstâncias da pandemia, acho que um ponto importante que provavelmente muita gente se questiona também é como o consumo de fumo ou de álcool também pode impactar na respiração, e a respiração, claro, vice-versa, uma via de mão dupla, e como isso também se manifesta nas reações no nosso corpo, nas atividades que a gente realiza. Pensando em respiração, questões como fumo e consumo de álcool são muito prejudiciais, de fato, à respiração, e até que ponto a respiração pode contribuir para que se melhore essa questão de saúde, de fato, de bem-estar? Bom, o álcool, né, ele modifica o equilíbrio hídrico do corpo, né? Então, isso por si só já representa uma sobrecarga, né, para se trabalhar. E, além disso, ele tira, vamos dizer, ele afasta dessa consciência que nós falamos lá no início, essa necessidade de trabalhar com consciência, mantendo a atenção num foco só. Então, o álcool, como ele tem esse aspecto de modificação do estado de consciência, ele meio que impede que seja, vamos dizer, executado um trabalho desses nesse momento, tá? Já a questão do fumo, né, do tabagismo, bom, daí tem uma afetação direta para
todas as vias aéreas e pulmões, né? Que só quem conheceu pacientes que tiveram algum acometimento decorrente de tabagismo sabem o quanto fica grave, crítica a situação de um fumante ao longo da vida, ao longo dos anos de tabagismo, né? Ele também modifica, num geral, essa questão do hábito do movimento, porque é uma inspiração oral, né, bucal, né, e também a expiração também vocal, né? Então, é muito comum se ver alterações posturais decorrentes disso, do hábito de fumar, né? Porque o próprio movimento, ele é tá? Então, isso é uma coisa. E eu não tenho nenhum dado científico para te oferecer, mas eu acredito que o trabalho respiratório na direção de relaxamento, de tranquilidade, de buscar um estado mais calmo, favoreça a cessação do hábito tabágico e do alcoolismo. Isso eu posso acreditar, tá? E por falar nisso, nós não falamos muito de como usar a respiração para relaxar, né? Então, a gente pode abordar isso como que eu estou muito tenso, eu quero relaxar, o que eu faço? Né? Bom, se tu está muito tenso e quer relaxar, o melhor é tirar a atividade dos músculos esqueléticos e parar numa posição deitado, de barriga para cima, confortável, com ajustes. Para muitas pessoas não é simplesmente deitar, para muitas pessoas é deitar, botar uma acomodação embaixo dos joelhos para a lombar ficar acomodada, um rolinho embaixo da cervical para a cabeça ficar mais acomodada também. E a partir disso, como já temos menos demanda de oxigênio, então, com os músculos esqueléticos relaxados, com um tônus menor do que numa postura em pé ou sentada, começar a observar a respiração e, naturalmente, nessa posição, as expirações começam a aumentar de tamanho, a serem prolongadas, tá? E essas expirações, elas vão se transformando em mecanismo de relaxamento, de destensionamento, tá? Então, temos que pensar assim, é uma expiração passiva, né? Ela não é uma respiração forçada, ela é trabalhada diretamente pela ação da gravidade e vai, porque tu tá ali no chão ou na cama, mas sob a ação direta da ação da gravidade em toda a área do teu corpo, né? Então, isso vai conduzir a respiração para uma condição mais passiva e a observação da expiração. E daí que entra uma questão, não precisa ficar pensando em inspirar e levar a barriga não sei para onde, não precisa. Só observa as duas fases da respiração e deixa acontecer. E solta, entrega para a ação da gravidade, porque em última análise, relaxamento é um não controle, né? É o não controlar. E qual é a força que nos rege o tempo inteiro? Uma delas, pelo menos, é a ação da gravidade. Então, se tu não precisa controlar essa ação da gravidade, deixa baixar, deixa soltar, deixa sair e vai ser revigorante, vai trazer benefícios, né? Eu posso, na parte prática, passar o relaxamento também, que é muito bom de fazer. E realmente tem um efeito fantástico para todo mundo. Isso todo mundo consegue fazer. Talvez meditação seja um degrau a mais, mas exercício de relaxamento todo mundo consegue fazer e obter benefícios dele. Maravilhoso, professora. Acredito que um dos pontos também que a gente sempre deve abordar, enfim, também considerando as circunstâncias da pandemia, de saúde mental, principalmente, pessoas que lidam muito com ansiedade, com algum transtorno, também se beneficiam muito desse tipo de técnica, desse tipo de conhecimento. Então, com certeza, vai ser muito válido. Professora, a gente está quase encaminhando a entrevista, já temos quase 1 hora de entrevista também. Quero muito agradecer teu conhecimento, contribuir com a tua expertise para
para que a gente possa passar essa informação para a comunidade acadêmica, para o público em geral, eu gostaria que na tua área, na tua expertise, se tem algum conhecimento, alguma curiosidade, algo da área que tu estuda hoje e que tu tem muita vontade de compartilhar e que tu saiba que possa ser proveitoso para algumas pessoas, que as pessoas possam também de forma autônoma pesquisar mais sobre e ter mais conhecimento sobre, gostaria que tu compartilhasse conosco algo que tu viu recentemente e que tu acha que seja muito benéfico. Bem, Diego, eu acho que essa questão, como tu falou, da questão da ansiedade, da pandemia, eu diria até de angústia, né? Não só da ansiedade, mas outras emoções, assim, negativas que nós estamos tendo nesse momento em conjunto, e eu acho que é muito necessário que as pessoas sempre se vejam em conjunto, porque é um hábito achar que está acontecendo só contigo, sozinho ali, né? Mas essa separação, ela de fato não existe. Estamos todos no mesmo barco e o barco não pode afundar. Então, sobre essa questão da ansiedade e angústia, a mesma coisa que eu falei do relaxamento, mas como tu vai passar por essa situação fora de casa, tu não vai deitar e relaxar, mas as expirações, soltar o ar, aprender a soltar o ar, e daí sim, quando tu solta o ar para isso, tu pode soltar o ar pela boca, abrindo bem a garganta, deixar vir lá de dentro. Vou demonstrar. Tá? Uma ferramenta que tu pode levar no bolso, que tu pode fazer isso no carro, tu pode fazer isso na rua, não precisa de uma ocasião especial para ir fazendo sucessivas vezes isso, até se sentir um pouquinho mais tranquilo, até devolver a normalidade, porque muitas vezes essa ansiedade e essa angústia, elas estão associadas com fenômenos que estão mais dentro da cabeça. Não é necessário que exista algo realmente verdadeiro acontecendo para a pessoa se estressar, ter ansiedade e angústia. Basta ela ter a mente interpretando alguma coisa, pensando alguma coisa, imaginando alguma coisa. Por isso que trabalhar com a respiração e ir buscando o entendimento dos estados mentais pode fazer todo um efeito maravilhoso, porque nós temos, assim, uma resposta do corpo, uma resposta interespécies, né? Todas as espécies dos mamíferos têm, que é a resposta lutar ou fugir, né? Existe um insulto, uma ameaça, o corpo reage preparando-se para ou lutar contra aquela ameaça ou fugir da ameaça. Né? E o que se sabe hoje, à luz da ciência, é que essa ameaça e essa reação, chamada resposta de estresse, ela não carece de nenhum fato verdadeiro, nenhum fenômeno acontecendo, e sim uma interpretação. Então, é muito importante que as pessoas consigam saber que essa reação toda, que pode deixar essa resposta de estresse cada vez e elevando os limiares, não volta mais lá para o repouso, para o descanso, para a serenidade, vai sempre um pouquinho, um degrauzinho acima. E esse degrauzinho acima vai representar efeitos muito deletérios sobre a saúde física e mental. Então, tu manteres essa atenção e conseguir descobrir que aquilo ali que tu estás vendo não tem realidade em si, é algo da tua cabeça e que tu pode respirar e aquilo ali já passou, já não tem mais, aquele medo, aquela angústia, aquela ansiedade já não existe mais, já passou, já está saindo. É muito importante, é uma forma de lidar. E eu gostaria, então, respondendo a essa tua pergunta sobre uma curiosidade, está já aceito para publicação um paper nosso do meu mestrado, onde nós avaliamos através de cirtometria, ou seja, fizemos medidas antropométricas do abdômen, tórax tifoidal e tórax apical, medimos no repouso
e medimos numa inspiração máxima, tá? E daí derivamos esses deltas para deltas percentuais, no caso de cada circunferência de cada pessoa, e comparamos indivíduos sedentários com praticantes de yoga e verificamos que os praticantes de yoga têm muito mais expansibilidade da respiração. Esse delta foi muito maior nos praticantes de yoga e nós associamos isso, obviamente, à questão das técnicas respiratórias que o yoga utiliza, né? Então, o que eu diria assim, que podemos aferir a nossa mobilidade respiratória através do movimento inspiratório mesmo, sabe? Ou vendo as circunferências aí, ou só sentindo os movimentos das costelas, da cavidade abdominal se movimentando e saber que isso está mexendo bem. E mexer bem parece que é bom. Mexer bastante é bom. Perfeito, com certeza um resultado concreto dos benefícios da respiração, que é com certeza o que a gente quer trazer para o público aqui. Cláudia, eu novamente quero reiterar o agradecimento à tua participação conosco. Agradecer também a intermediação da professora Flávia Martinez, que colaborou para a gente ter esse contato, ter essa oportunidade. E em qualquer momento, se quiser de novo colaborar conosco, fica de novo o convite, o agradecimento pela oportunidade. E agora que a gente concluiu, vou também encerrar a gravação, tá? E firmar e agradecer de verdade pela contribuição. Eu também quero agradecer a pessoa da Flávia, que me convidou para participar desse projeto, que eu acho extremamente importante. Enviar meu abraço a toda a comunidade da URGS, que eu guardo um eterno carinho por ter sido aluna da universidade, né? Também meus pais foram alunos da mesma faculdade ali, então é uma coisa assim, meio que me sinto família da URGS, né? E a ti, Diego, pela entrevista e tua dedicação aí maravilhosa também. Muito obrigado.